examine. E tem os remanescentes ainda. Tem os fiéis, que paga preço, que busca, que olha, que tem negócio com Deus. Né? Quem vive de passado é museu. A gente vive do presente. E o nosso Deus é Deus do presente. Aleluia, glória a Deus. E Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida, no presente, é hoje. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia ou terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo as visto, as saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu a Isaque, sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamado a sua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que o dos tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito,
não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que os destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, e tiraram forças, e tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Aleluia, glória Amém? a Deus. Amém. Só até aqui. Amém? Pode ser assim, tá? Irmão, eu estava lendo essa palavra e o Senhor me deu um tema para essa palavra, né? Essa palavra que fala de fé. Começar na fé e morrer na fé. Aleluia. Glória a Deus. Não é começar na fé e terminar sem fé. Não adianta começar bem e terminar mal. É verdade. Porque começar muitas vezes é fácil. O negócio é terminar. Tu, porém, filho meu, vai até o fim. Aleluia. Glória Foi o que Deus falou para quem? Para Daniel. Porque nos últimos dias será multiplicada a ciência. Nos últimos dias vai acontecer tudo isso que estamos vendo. Aquele que está sujo ia se sujar mais, o que está limpo ia se limpar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso é lícito, tudo que nós estamos vendo acontecer, está acontecendo porque o próprio Deus falou. Mas a nossa obrigação é ir até o fim. Aleluia. A nossa obrigação é obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que tem muito crente que para, igreja? Porque não quer prova. Eu estava ali, o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo falou, sabe que tem muito crente que para no caminho? Porque não quer prova. Acho que a vida cristã é uma vida só de bênção. Não. Tem as bênçãos? Tem. Mas tem as lutas, tem as provações, tem os levantes, tem as calúnias. Tem tantas coisas que se levantam que a gente não imagina. É verdade. Que é se levantar contra a nossa vida. Mas faz parte. Aleluia. E eu continuo dizendo, igreja, os olhos do Senhor ainda estão em busca dos fiéis na terra. Aleluia, glória a Deus. Os olhos do Senhor passam sobre a terra procurando os seus fiéis. Deus ainda procura os seus fiéis sobre a terra. Independente de igreja, independente de ministério, independente de posição eclesiástica, Deus procura aqueles que têm negócio com Ele sobre a terra ainda, porque os olhos do Senhor, como chama de fogo, brilha. Ele enxerga no escuro, Ele enxerga na madrugada, Ele enxerga de dia, Ele enxerga todo Aleluia, tempo, glória a Deus. Ele vê todos, e Ele conhece os moradores da terra, Ele conhece os moradores da terra, e conhece aquele que Ele pode contar. Deus poderoso. E aquele que é negócio com Deus, Deus dá saúde para marchar, Glória a Deus. Deus dá saúde para caminhar, Aleluia. Deus dá força para falar. Aleluia. Deus repreende a enfermidade e aumenta os anos de vida na terra. Aleluia. Porque Ele sabe que aquela pessoa quer negócio com Ele. Aleluia, glória Rada a aquela Deus. séria laia. Rato como dorebachaia. Deus. Estamos passando uma fase que passamos muito difícil. Aleluia. Estamos tirando até a máscara. Mas agradecemos a Deus porque passamos por essa fase. Quantos que nós conhecemos não passaram, ficaram no caminho? Quantos homens de Deus que eu conheci, mulher de Deus, que ficaram no caminho, que Deus recolheu, mas o Senhor achou graça em você. Eu não sei o que Deus viu em você, mas Deus sabe. E te guardou do mal, te guardou da pandemia, Deus, guardou a tua casa, guardou a tua família, Aleluia. porque tudo está no controle de Deus, Deus que manda na terra. Aleluia. Da terra é o Senhor e a sua plenitude, porque Ele fundou a terra sobre os mares. Aleluia, é o Senhor que manda, igreja. O Senhor está no controle. O homem achava que estava no controle.
de todas as coisas, mas Deus mostrou que Ele que manda, Ele está no controle. E Ele diz assim: não tema o homem que tem poder de matar a carne e não saber o que fazer com o corpo, mas tema a Deus que Ele tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Até aquele inferno quem manda é Deus. É verdade. O diabo não manda nem no inferno, quem manda lá é o Senhor. Aleluia. Glória É a Ele que é o Deus. poderoso, que é o grande, é o tremendo. Aleluia. Então ele está dizendo: começa na fé e termina na fé. A luta vem e passa, mas a vitória chega. Aleluia. Aleluia. Glória a Não Deus. deixa nada tirar a tua visão, a tua direção de Deus. Porque muitas coisas nos vêm para tirar a direção, coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas que alegram nossa visão, o nosso coração, a nossa alma. Mas tudo isso é para nos tirar a visão de Deus, a direção do Espírito, do Senhor, do Salvador, do grande eu sou. Ele nos deu a direção. Se Ele deu a direção, vai até o fim. Glória a Deus. Bendito é Deus, Pai. Moisés recusou a glória do Egito para ser um escravo. Ele recusou a glória, a ciência, a benevolência, a riqueza do Egito, porque sabia que era um hebreu, um israelita, que tinha o chamado de Deus para ser libertador. Então ele rejeitou tudo por causa do amor de Deus, porque a pátria que ele estava visando não era a pátria terrestre, era a pátria celestial. Igreja do Senhor, a nossa visão não é para essa pátria dessa terra, é para a pátria celestial, o qual o Senhor nos preparou, o qual o Senhor preparou para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então a direção dele era por Deus, direcionado por Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Fazendo a vontade do Senhor. Glória a Ti, Jesus. Hoje, se eu vou fazer alguma coisa, você tem um cargo alto e você renuncia, as pessoas criticam. Você deixou isso por quê? Por amor ao Evangelho, por amor ao Cristo que eu sirvo, Aleluia. por amor ao Deus que eu renunciei todas essas coisas. Como foi falado uma vez, eu disse aqui uma vez que Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, que já faleceu, e ele tinha acesso à Casa Branca, muito respeitado porque era um homem de Deus, um homem que tinha palavra, ele sabia entrar e sair em qualquer lugar e ganhou milhares de almas para Jesus Cristo. Uma certa vez um homem disse para ele, um político famoso, disse para ele: olha, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Pela fama que você tem, as pessoas que gostam de você, você ia ganhar fácil. Sabe o que Billy Graham disse para ele? Isso é pouco para mim. O homem se assustou. Pouco? Por que pouco? Por que pouco? É a maior autoridade do mundo, presidente dos Estados Unidos, das Américas. Ele falou: eu já tenho a maior posição do mundo. Eu sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um sacerdote de Deus. Eu sou um homem de Deus. E não tem um grau maior do que isso na escala de Deus, um pregador do Evangelho. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que Deus chamou para fazer a diferença. Aleluia. No mundo Pai. caído, Glória a Deus. no mundo desvirtuado, que o certo é errado, você não pode mais falar a verdade, você não pode mais falar que gay não pode, homem não pode casar com mulher, não pode casar com mulher, senão você é homofóbico, aleluia, você não pode falar que a palavra de Deus é contra isso, porque se mudou as coisas, mas o meu Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava lendo ontem Pedro dizendo assim: olha, se Deus não poupou o mundo antigo de Noé, antes só salvou 8 almas, Moisés, Noé e a sua família, só Noé e a sua família daquela água, e entregou ao dilúvio toda aquela população ímpia, que ouviu por muitos anos a pregação de Noé, virou as costas, caçoava de Noé, e Noé foi chamado no Novo Testamento de pregoeiro da justiça, caçoaram, viraram as costas, e hoje nós estamos vendo um povo assim. Ele não poupou os anjos caídos, mas antes entregou a caverna da escuridão ao inferno, não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Você acha que Deus vai poupar uma cidade, um mundo que tem pecado mais do que Sodoma e Gomorra? Aleluia. Nós estamos vivendo num mundo pior do que Sodoma e Gomorra. Verdade. Porque naquela época ele escondia as coisas, agora não se esconde nada. Hoje você depende, se você não souber usar a tua televisão,
a sua casa vira trono de Satanás. Deus está mandando dizer isso nesse dia de hoje. Vira trono de Satanás, porque o diabo entra dentro da tua casa. Aí deixa o filho assistir isso, deixa a filha assistir, deixa o esposo assistir a esposa, um homem beijando o outro na boca, uma mulher beijando outra mulher na boca. O que a gente vai ter para falar para os nossos filhos? O que a gente vai ter para falar para a igreja de Deus? Que a gente deixar concordar com essas coisas malignas entrando dentro da nossa casa. E hoje essa internet, para saber usar, é uma benção, mas se não souber usar, é instrumento do diabo para destruir casamento, para destruir família, para esfriar crente, para acabar com o compromisso diante do Senhor. Aleluia. Mas o que a palavra falou nessa manhã, começa na fé, termina na fé. Aleluia. Glória a Começa na Deus, fé, Pai. termina na fé. Ah, mas é difícil. Grande Deus. Quem é maior? Deus é maior, está com você. Aleluia, Jesus. Ele é poderoso. A Bíblia fala que Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de bronze, abrindo as portas, quebrando os cadeados e mostrando os tesouros da escuridade. Ele vai na frente! Ele vai na frente! Glória a Deus. A igreja começa na nossa casa. O céu começa na nossa casa. É na nossa casa que começa o céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe quem manda na tua casa? Não é você não. Se você acha que você manda na tua casa, tu está enganado. Aqui quem manda, seu quem manda é Deus. Se tu é crente, aleluia. Se tu é um servo fiel ou uma serva fiel, quem manda na tua casa é o Senhor. Ele que manda na nossa vida. Porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. O teu destino é o inferno. O teu destino é a ilha futura. Mas o Senhor pagou o preço. Ele falou, não, eu pago o preço. Eu te comprei, então tu és meu. Obedeça a minha palavra. Obedeça a minha voz. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Não se deixa permitir os homens te enganarem, as pessoas te enganarem. Mas a minha palavra tem um sinal para você nesse dia. Viva pela fé. As barreiras vão cair pela fé hoje. As muralhas vão cair pela fé hoje. Aquilo que tem impedido você de receber uma vitória, de você ter essa comunhão com Deus plena, vai cair por terra hoje. Porque maior é o Senhor. Maior é o Senhor nessa manhã. E Ele está aqui. Porque eu sinto a presença dEle. Ele é poderoso na batalha. Nunca perdeu uma guerra e nunca desamparou o teu povo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Segura nas tuas mãos. Marche pela fé. Ande passa pela fé. Obedeça pela fé. Obedeça a voz do teu Deus. Porque você tem a ganhar. Obedeça a voz do teu Deus, você tem a ganhar. Hoje você tem a ganhar. Não ouça a voz do estranho. Porque o estranho é mentiroso. O estranho é enganador. Mas ouça a voz do seu pastor. O nome dele é Jesus Cristo. E Ele está dizendo, ouça a minha voz que você não vai perecer. Ouça a minha voz que você vai vencer. Ouça a minha voz que tem milagre, tem vitória. Aquela causa vai chegar nas tuas mãos. Mas ouça a minha voz nessa manhã, porque eu sou fiel para cumprir na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.